No batuque do tambor, no brilho do boi do Maranhão, a festa não tem fim, só boi bumbum. Conexão Cultural. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do podcast Conexão Cultural. Hoje com convidadas especialíssimas aqui da nossa cultura popular do Maranhão, a Imira Brito, a Luana Reis e a Rosa Reis. E uma honra receber todos vocês aqui, foi todo um trabalho e graças a Deus que deu tudo certo da gente conseguir fazer essa gravação hoje. A agenda de vocês é super lotada, vocês são muito requisitados e a gente poderia começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando um pouco sobre a festa do Divino Espírito Santo, onde tudo começa, né? Onde supostamente a gente vai desvendar todo esse mistério hoje aqui, de saber o que é mito e o que é realidade. Eu sei que vocês têm conhecimento de sobra para falar sobre isso. Então, supostamente começa na festa do Divino, que chegou aqui no Brasil lá pelo século XIII, né, com a construção da Igreja do Divino em Portugal, da rainha Dona Isabel, né, e trouxe essa festa do Divino, e aqui chegou séculos depois, né, chegou só no século XVI aqui no Maranhão. Então, como isso de alguma forma chegou no Maranhão, né, e temos como referência da festa do Divino a cidade de Alcântara, né, e aqui as casas de matriz africana que também representam muito bem a festa do Divino, como a gente falou mais cedo, temos a Casa das Minas, a Casa de Nagô, né, e algumas outras casas que representam também. Você que está sempre a gente se vê, eu não lhe conhecia pessoalmente, só de vista, e sempre lhe vejo nas festas do Divino, que é uma figura emblemática nas festas do Divino, inclusive na Casa das Minas. Conta pra gente um pouco sobre essa festa do Divino, o que é a festa do Divino, para quem não sabe, quem não conhece aqui no Maranhão. Bom, a festa do Divino, ela começa agora, né, logo depois dos 50 dias após a paixão, né, e aí começa essa festa, esse ritual com as caixeiras, né? As caixeiras são as sacerdotisas dessa festa, elas que comandam toda a festa. É que recebe todo mundo, né? Não, elas comandam todo o ritual da festa, né? Todo o ritual, desde a abertura da tribuna, né, até o fechamento da tribuna, e essa festa é uma festa intensa e ela passa por vários momentos, né? Então tem um momento que é a abertura da tribuna, depois tem o levantamento do mastro, né? Tem o dia mesmo da festa grande, e depois tem o derrubamento, tem um fechamento, então são vários ciclos, né? São vários processos. E aí, e tem o último dia da festa, que é o lava-prato, né? Que acontece o carimbó das caixeiras, né? Pois é. Que é de onde vem o nosso cacuriá. O cacuriá do Maranhão, né? Isso. Do Maranhão. O cacuriá, então, ele tem essa referência de alguma forma, ele tem essa referência ou de forma total, né? Da festa do Divino, é isso? É isso, né? Quando você pensar, a gente tem que pensar que a festa, o festejo ao Divino Espírito Santo, ele ganha força aqui no Brasil, principalmente com o nosso processo de colonização. Sim. Né? Então, a princesa a rainha vira devota lá em Portugal, e essa comemoração, ela chega no Brasil, ela não chega somente ao Maranhão, ela chega nos mais diversos estados. Então, por exemplo, você vai encontrar no sul do país, no Rio de Janeiro, no Paraná, você encontra no norte também, você encontra no Pará, você encontra em diversos lugares, você encontra esse festejo ao Divino Espírito Santo. E aqui no Maranhão, assim como em diversos lugares, ele ganha suas características mais específicas, né? E aí é como Rosa falou, uma das características mais específicas aqui no Maranhão é a presença dessas mulheres que são as caixeiras do Divino Espírito Santo, que elas são as pessoas que comandam a festa. Por exemplo, elas conhecem todos os rituais, né? Como é que se abre uma tribuna, como é que a abertura da tribuna nada mais é do que a chegada do Divino Espírito Santo àquele momento, no espaço para abençoar a festa. Então elas vão conduzindo todos esses rituais que a gente tem todos aqui esses momentos que a gente tem aqui no Maranhão, né? E aí no Maranhão, além dessa característica da presença das mulheres, principalmente aqui nessa região de São Luís, né? Porque a gente tem que pensar que no sul do Maranhão também tem Divino Espírito Santo, mas não é divino de caixa, é de viola. Sim.
né? E aí, aqui no Maranhão, aqui especificamente em São Luís, também tem uma outra referência que é muito interessante, é você pensar o processo de sincretismo religioso, né? Porque a festa do divino acontece em diversas casas que são casas de matrizes africanas, como tu mesmo falaste, a Casa das Minas, a gente vai ter na Casa de Nagô, né? A Casa do Pai Itaparandi e vários outros terreiros, né? De matriz afro-brasileira. Acontece muito em terreiros aqui em São Vai ter Luís, também festejos ao Divino Espírito Santo. Agora, alguma coisa interessante que você falou, eu não sabia, né? Quer dizer que aí já me deu um estalo aqui para sintetizar isso aqui. Essa coisa da caixa do divino, então isso só existe aqui no Maranhão. Nos outros estados, eles... Não, por exemplo, outros estados têm outras referências, mas eu posso dizer pra ti que tem outros estados que também usam caixa. Sim. Por exemplo, a gente teve uma vez, intercâmbio do Cacuriá, né, com o pessoal lá do Amapá. Lá eles têm o ciclo do Divino Espírito Santo e também nesse ciclo tem um mar abaixo, né, que é uma manifestação tocada com caixa, dançada com as mulheres de saia, rebolando, também referente ao ciclo do Divino Espírito Santo. Então tá tudo interligado. Então, assim, a gente tem, assim, no Brasil, essa diversidade cultural, ela vai chegando em diversos lugares e esses lugares vão criando, se apropriando dessas manifestações e criando os elementos simbólicos e signos que fazem sentido para toda essa população, essa comunidade. E ela fala bem, né, gente? Eu tô falando que ela lembra a Clarice. Eu falei aqui no off que eu achei ela parecida com a Clarice. Agora até o jeito de falar... Clarice Lobato. Clarice Lobato. A gente teve a honra de se conhecer agora e eu sou muito amigo da Clarice. É uma pessoa... Beijo, Clarice. Minha amiga, assim... Absurdo. E até o jeito de falar, que ela tem essa coisa da liderança, né? De falar assim, é muito parecido. Mas voltando. Sim, Rosa, desculpa te interromper. Não, eu ia falar que também lá em Curitiba, né? Isso. A gente teve lá no Paraná. Em Paranaguá, Em Paranaguá, especificamente, a gente participou de uma festeira. Foi agora recente, né? Eu acho que eu vi vocês postando alguma coisa. Eu tive recente lá para ministrar uma oficina de Cacuriá. Mas eu tô falando, foi há muitos anos atrás, a gente circulou lá, não é? Foi 2010, 2011, por aí. Eles tinham um fandango. Lá. Eles tinham um fandango e tinha uma festa de vinho, tinha uma capela. Outra manifestação popular. Porque o popular. fandango eu conheço como um ritmo tradicional português. Eu não sei se tem relação. Porque tem um fandango também em Rio Grande do Sul, que é um... lá aquela região ali tem. Assim, agora te dizer então historicamente, coisa... assim, eu não teria esse conhecimento. Sim, eu entendi. Poxa, que história maravilhosa, né? Então eu vou pedir pra Rosa cantar um pouco pra gente aqui essa demonstração da festa do divino, do que acontece, até pra quem não conhece, conhecer um pouco das eu não sei como se chama, as músicas que vocês entoam lá na festa do divino, como são chamadas? As músicas? Tem músicas para vários momentos, né? Tem um momento que é da alvorada, né? Então é um são tipo cantigas? De música, são cantigas, doutrinas até que são chamadas, né? Então determinados momentos da festa tem uma determinada música e determinado ritmo. É uma festa muito complexa que você tem que estar dentro para você poder conhecer de fato como funciona. Conhecer de fato. Até hoje eu estou há vários anos, mas a gente está sempre aprendendo alguma coisinha, uma coisa diferente que surge. Eu acho muito bonito. Eu acompanho, eu acho muito bonito. Então eu vou fazer essa aqui que a gente faz até no Cacuriá. Ai, meu divino Espírito Santo, ora pro nobis, divino Consolador, o miserere nobis, consolai suas caixeiras que cantai seu louvor, ora pro nobis. Ai, meu divino Espírito Santo, ora pro nobis, a vossa capela cheira, o miserere nobis, cheira cravo, cheira rosa, cheira flor da laranjeira, ora pro nobis. Que lindo. É romântico. Assim, quando vocês entram com essa música no arraial, eu fico assim, extasiado olhando, porque ela tem uma melodia bonita, né? O divino, ele tem muito disso, né? Dessa coisa, ao mesmo tempo romântica, né? Cultural, tipo popular. Mantra, né? Vocês têm umas músicas que parecem assim.
A gente já entendeu, né, que tem essa referência do Cacuriá com a festa do Divino Espírito Santo. Como agora eu quero entender com vocês como chega o Cacuriá até essa manifestação popular tão conhecida aqui no Maranhão, nos arraiais da cidade? Como surgiu isso tudo? Quem vai falar? Fica entre vocês aí, joguei a bomba pra vocês. 76, Luana? Não, 73. 73. Seu Lauro trouxe essa manifestação para o São João, né, do estado. Então, no ano anterior, Dona Zelinda Lima falou para ele: seu Lauro, eu tô cansado dessas manifestações, bumba boi e tal, queria uma coisa diferente, uma coisa nova. E aí, no ano seguinte, o seu Lauro traz essa manifestação, que é o Cacuriá, que é uma brincadeira dançada em pares e tocada ao ritmo das caixas, né? E aí ele teve um ócio criativo, né? Foi para Guimarães e quando ele voltou... Então surge em Guimarães o Cacuriá. Não, ele é de Guimarães, mas ele já estava há muito tempo morando em São Luís. O seu Lauro. Ele é de Guimarães. E aí, quando ele foi lá, que eu acredito aqui pela confabulação que a gente teve minutos antes, que ele teve esse momento de ócio criativo e quando ele traz essa brincadeira, que é o Cacuriá, que surge, né, desse momento da festa divina, que é o final da festa, que é o carimbó de caixeira. É importante a gente dar uma faladinha assim, ó. O que acontece? Dona Zelinda Lima era uma pessoa muito importante nessa época aqui. Ela era a diretora da Maratu, né? Que era quem coordenava a coisa do Maranhão Turismo e Cultura do Maranhão. Na época da Rosiana, né? Não, muito antes. 70. Ela é uma pessoa importante ainda para a cultura do Maranhão. Ela é uma pessoa muito importante para a cultura do Maranhão até hoje, né? Dona Zelinda Lima. É importante ressaltar isso. E ali, naquele momento dela de gestão, é importante salientar que seu Lauro, né, que é hoje colocado como criador da dança do Cacuriá, juntamente com sua esposa lá, que era a Dona Filoca, o que acontece? Seu Lauro, ele era já, né, meio que folclórico maranhense. Ele tinha um Bumba Meu Boi, que ele que era o Bumba Meu Boi de Seu Medonho, né, que é um Bumba Meu Boi de Zabumba, lá na Vila Edval Saldanha. Lá ele fazia quadrilha, lá ele fazia tambor, ele era um agitador cultural, né? Que assim, se você pegar as biografias, você vai ver que ele mesmo não participava. Ele não participava. Ele era. Tu conhece a história de Terezinha Jansen? Sim. Terezinha Jansen, ela também organizava. Ela diretamente, ela não estava ali na participação. Mas, então ele era um organizador dessas manifestações. E aí, num desses encontros deles com Dona Zelinda, ela diz assim, pede pra ele criar uma dança nova, né? E aí, quando ele volta, dizendo assim, pelos relatos que se tem dele, é que ele vai pro interior e quando ele volta com a dança do Cacuriá. Tive uma ideia. Que a gente não sabe, assim, de onde especificamente ele tira esse nome, o nome Cacuriá. Mas, o que você sabe é que a coisa da ritmicidade, né? O que é a batida base, que é a da dança do Cacuriá, aquilo vem do carimbó de caixeira, as musicalidades, né? Eu sou jacaré poiô, são músicas que se toca ao final da festa do Divino Espírito Santo, né, que como Rosa falou, que é o momento onde seria considerado ali um lava-prato, né, a festa, as pessoas que estavam na festa, as caixeiras que estavam em ritual. Uma confraternização no final da festa. A pessoa que estava lá na cozinha, né, cozinhando, trabalhando, é um momento de confraternização ali. E aí, naquele momento, né, que é o momento onde se toca, bebe-se bastante, né, dia de carimbó, dia de beber. E aí, caixeira gosta, né? Demais. E aí, toca aquelas músicas já de duplo sentido, né? Sacana, cana. Ou então, assim, ó, galinha preta lá no pé da jurubeba, galinha preta lá no pé da jurubeba. E elas duas, se tu quer, pega, se tu quer, pega. Então tem. Começou a fazer muito sentido pra mim tudo isso aí. E aí ele vai e cria a dança do Cacuriá desse momento que é o lava-pratos. Só que a configuração desse carimbó de caixeira, né, que ele vai ter várias nomenclaturas, né, carimbó de caixeira, bambaê de caixa, farra de caixa, forró de caixa, terecô. Então, esse momento aí
que ele cria que ele vai criar a dança cacuriá, a gente tem que entender que esse momento é um momento completamente diferente. As pessoas não têm uma roupa padronizada, Sim. você não tá dançando de pá, é todo mundo solto. No carimbó é todo mundo solto. Espontâneo. O que acontece no carimbó? Normalmente assim, o mastro tá deitado. Vou falar como é lá na Casa das Minas. Sim. O mastro tá deitado. Ainda já, tem aquele arroz de toicinho na Casa das Minas, que é famoso lá, né? E aí você camarão vai... O camarão seco. Usa a cara de Você vai Eusébio. serrar o mastro. Vai serrar o mastro, partiu o mastro, né? O mastro terminou a festa, o mastro vai ser serrado. E aí, nessa brincadeira, as caixeiras ficam cantando, né? Botando verso uma para outra e se rebolam até embaixo no chão e sobe. E cada hora vai uma lá e serra o mastro e tal. E aí depois, eu já fui numa festa também no Maracanã, que lá eles também faziam a roda, mas era uma roda sem pares, assim, à vontade. Todo mundo entrava, todo mundo brincava. Ali sabe? era ao redor daquela mangueira, né? Da mangueira Era lá, muito legal, era lá no Maracanã. Então, assim, em vários lugares onde acontece a festa do Divino, você vai ver o carimbó, ele acontece de uma forma diferente, mas é uma coisa bem espontânea, né? De brincadeira mesmo, né? E que não tem essa formação como é o cacuriá. Mas você vai encontrar músicas que Teté e seu Lauro levaram para o cacuriá. Eu acho Como que Luana também falou. não só músicas, né? Esse elemento que é muito específico do cacuriá, que é essa coisa da alegria também. Isso é um momento muito alegre, Festivo. festivo. Então, isso tá o tempo inteiro no espetáculo. E aí, quando você vai pra montagem, quando o seu Lauro cria esse cacuriá, ele cria já numa dinâmica de apresentação. Então é importante a gente pensar que Visionário, né? Ele já criou. o cacuriá, ele já nasce numa perspectiva de espetáculo, ele já nasce com um fim definido, né, que é de apresentar nos arraiais, né, e ali ele criar essa dança. Só que essa dança meio que depois ela acaba pegando, né, como a gente vê agora. Mas assim, já nessa configuração de danças de pares, os pares dançam, tem coreografia, tem um figurino, tá? Então, ali até aquele momento, o único elemento sonoro era as caixas, né? Você entra com outras musicalidades bem depois, quando o cacuriá Dona Teté lá no Laborarte vai colocar a introdução dos instrumentos, né? Então, tudo isso vai se modificando. Essa parte musical do cacuriá, ela começou a partir do momento que o cacuriá gravou o primeiro CD, né? O primeiro CD, que foi o Divino Cacuriá, não é isso? Não, só Cacuriá, só Cacuriá e Dona Teté. Divino Era foi LP depois. ou já era CD? já era CD. Já era CD. Já era O CD. primeiro... A gente fez um LP, mas era só caixas. O primeiro era as só caixas caixa. tocando. Tinha ainda alguns poucos instrumentos de percussão ali para dar um molho. E aí, quando a gente foi fazer esse primeiro CD, que foi a direção de Gordo Elinaldo, ali a gente conseguiu pensou, né? Colocar instrumentos musicais que era para que a gente preencher, né? Dar uma dinâmica na música, tá entendendo? Acrescentar outros elementos que Ficar algo mais profissional, né? E pra música trazer esse aspecto que tem na dança. Da dança. Traduzir a dança na musicalidade. Mais a dança na musicalidade ali. O Nelson, que é um dos fundadores do Cacuriá, Nelson Brito. o Nelson Brito, ele vai dizer o seguinte, que quem olhava, que era o coreógrafo, era o diretor, né, do Cacuriá, ele vai dizer assim, quem olhava o Cacuriá e ouvia depois CD, quem ouvia o CD não tinha essa referência da brincadeira, então isso pensou-se aí na conversa, né? Compensou uma maneira de trazer um pouco daquilo que visualmente você tem pra coisa de quem tá ouvindo só o áudio, né? Em casa. E aí entre os instrumentos harmônicos. E aí, segundo ele, a coisa ficou tão legal, assim, tão bem bonita. E que se criou o ritmo em cima daquilo, né? Que acabou aquela configuração de instrumentais que são instrumentos harmônicos, né? Como o violão, a flauta, o cavaco. Naquela época tinha um violino também. Tá? Eles acabam por entrar dentro do espetáculo. E aí, Rosa, fala aí sobre a direção de Gordo Elinaldo, onde ele tocava. O que ele tocava? O que tem de similaridade aí nesse ritmo com outros ritmos? Percussão, né? Essa harmonia instrumental, ela fala... a gente esteve conversando recentemente sobre isso, e ela falou que Gordo Elinaldo estava tocando num grupo de choro.
Ele era de um grupo de choro, ela lembrou agora esse tá? Ele era de um grupo de chorinho na época, né? Participava, inclusive ele levou alguns músicos, tinha um flautista que ele levou para tocar lá na gravação, né, do CD. Então acho que foi a partir daí, né, também essa formação que é do chorinho, que é uma formação assim bem aquele grupo de cavaquinho, flauta, romântico, né? Então isso aí ele trouxe também para esse momento do cacuriá, né? Eu conheço o até para não porque para não agredir, eu acho também a essência, né, da manifestação sabe, daquilo que Teté estava fazendo, né? Eu conheço o Gordo Alinaldo só de vista também. Eu conheço muito mais ele por conta do saudoso Paulo Salaia, que era muito meu amigo, o presidente dos Feras. Sim. Então ele falava muito no Gordo Alinaldo. Então quando eu escuto falar assim, sempre eu lembro dele, do Paulinho falando sobre isso, né? E ele tem um trabalho importante dentro da cultura também. Ele é do Barriga. Porque quando a gente começou, a gente fazia também, era só Teté e as caixas do Divino. A gente tocou durante muito tempo assim, nesse formato. Nessa formatação. Aí, a partir do CD, foi que a gente realmente... Sim. A década de 90. Não, CD é 98. Na década, CD é 98. Final da década de 90. Não sei como vocês conseguem decorar essas coisas das datas. É porque é minha dissertação de mestrado. Ela tá explicado. Tá sabendo aí. Eu queria falar um pouco sobre o Teté, né? Pra gente entrar agora na história do cacuriá, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Laborarte, sobre a história de vocês, que eu sou fã e admirador. Mas eu queria, antes de tudo, né, escutar mais uma vez agora. Vamos escutar uma música do Cacuriá, com a Rosa Reis tocando aí pra gente. Mais uma musiquinha. A gente tem que tocar bem baixinho, né? Porque a caixa aqui, ela reverbera. Não, mas fica à vontade. Sem problema, sem problema. Você tem que tocar bem leve. Eu jogo essa bomba pro Vitor resolver. É porque a mão da mulher é pesada pra caixa. Um cacuriá que a gente vai fazer? Isso. Bora lá. Cadê esse lado aqui mesmo? Porque aí ela tá muito fina. Boa noite, minha gente. Foi agora que eu cheguei. Fui chegando, fui cantando. Se é do seu gosto, eu não sei. Lera chorou, Lera chorou. Eu te disse, Lera, vou te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou. Eu te disse, Lera, vou te tomar teu amor. O coco para ser coco deve ser coco inteiro. E o homem para ser homem, ele deve ter dinheiro. Lera chorou, Lera chorou. Eu te disse, Lera, vou te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou. Eu te disse, Lera, vou te tomar teu amor. Eu fico chocada com a afinação de vocês, e vocês cantam no coro, né? É uma cultura popular, né? Uma coisa do povo, né? E ao mesmo tempo é tão organizado, é tão certinho. Eu fico. Mas Rosa é cantora de Rosa foi do coral São João. São João, sim. Sim, muitos anos. É todo o meu respeito. Então, como surge Teté no meio desse imbróglio todo do cacuriá? Porque a referência que a grande maioria das pessoas tem do cacuriá é a Teté. É a rainha Teté. É a rainha Teté, a grande mestra. Bom, Teté é uma grande artista popular, né? Foi uma grande artista popular, porque ela era da casa do seu Lauro. Então, na casa do seu Lauro, ela participava da festa do Divino, ela tocava na festa do Divino, ela dançava tambor de crioula, ela cantava ladainha, né, em várias casas de terreiros da cidade. Então, era uma artista mesmo. E o pessoal da cultura popular conhecia já a Dona Teté, né? E aí ela chega no Laborarte em 1980, que ela foi, na época, Tácito Borralho, que era o coordenador, convidou
ela para ir ensinar o elenco de um espetáculo, as meninas a tocarem caixa. E a partir daí ela ficou no Laborarte. Aí ela começou a participar dos espetáculos com a gente de teatro, né? Aí sempre que tinha uma confraternização, uma brincadeira, ela tava lá no meio. E tava ensinando. Ó, gente, eu vou mostrar aqui essa brincadeira para vocês, que era o cacuriá, que ela dançou muito tempo com o seu Lauro. Nessa época, eu acho que não tinha mais o cacuriá na década de 80. Na verdade, assim, ele ainda fazia, mas quando era contratado, né? A gente deu uma pulada aqui na conversa, mas assim, a dinâmica do cacuriá do seu Lauro é um pouco diferente das dinâmicas que você tem de cacuriá hoje, né? Se você olhar, as pessoas brincavam, rebolavam, mas Teté dizia que era um cacuriá muito mais contido. E Teté não tocava no cacuriá de seu Lauro. O importante é ressaltar isso. Ela dançava. Ela era dançarina do cacuriá de seu Lauro. Eu comparo ela com a saudosa, agora perdemos recente, a Patativa, o jeito dela, assim, eu achava muito parecido. Sim, muito parecido. E aí, Teté dançava. E aí, Teté dançava com o pai dela era Seu Liquito. Seu Liquito. E ela disse que só ela e que Seu Liquito rebolava. Isso depois até isso gerou uma confusão dela com a mulher de seu Lauro, se desgastaram. E quando Teté acaba depois indo pro Laborarte, ela vai dizer uma coisa que é muito interessante, né? Que aí ela chega lá no Laborarte, as meninas começaram a tocar caixa, mas não aprenderam a tocar e cantar ao mesmo tempo. Então ela entra pro espetáculo. Que é difícil, né? Ela entra pro espetáculo, então ela passa a fazer. Ela faz espetáculo Passos, ela faz Era Uma Vez Uma Ilha, ela faz o espetáculo Teatro de Bonecos, e aí ela passa a viajar com aqueles jovens todos que estão lá no Laborarte também ali, todo o pessoal que tá lá no Laborarte, ela passa a viajar para ir pros festivais de teatro fora, viajando com o pessoal. Isso de 80 até 86. 86, quando né? E aí em 86 a gente chega no momento já no Laborarte, que assim, você tem um grupo com espaço cultural, e você não tem uma política, até hoje, para os grupos se manterem, é muito difícil. Né? E aí você chega num momento crítico lá no Laborarte, que é de pensar assim, como é que a gente vai manter esse espaço? Porque tem conta de luz, tem conta de água, tem várias coisas que a gente tem que pagar aqui. E a gente foi pensado assim, um espetáculo para cada período festivo, que era onde você tinha, de certo modo, ali, um incentivo estadual. Né, um incentivo da cultura, onde você poderia atrelar atividades culturais ao calendário da cidade, calendário festivo. Tem ali também, em 85 já teve o Arraial Santo Antônio. Você tinha um produto para ser vendido para a cidade e para você realmente conseguir se manter como artista, como grupo ali, manter aquele espaço, porque senão a gente não conseguia, a gente acabou depois tendo que vender um pedaço do casarão para poder pagar as contas, né? Sim, isso foi já acho que em 70, né? Década de 70. A gente acabou entrando aqui no assunto de Laborarte, né? Mas assim, porque a gente precisa chegar. Pra gente poder. Pra gente poder explicar. Aí, porque a gente vai chegar na montagem do cacuriá Teté. Ah, sim, vai. Continua. Isso aí, na criação Vou do deixar na mão de vocês, Teté. pode falar. E aí, o que acontece? O Laborarte precisa se manter. Então, ele vai atrelar o calendário festivo. No Carnaval, ele monta ali os Súditos da Folia, que é um espetáculo carnavalesco. No Natal, ele monta o Alto da Estrela Esperança. E aí no São João chega aquele impasse. Alguns do grupo queriam montar uma quadrilha e outros falavam, e Nelson bateu lá junto com o Teté, não, vamos aproveitar que a gente tem Teté aqui e vamos montar um cacuriá. Né? E aí acaba por se montar um cacuriá, porque a dança tava meio parada ali, meio esquecida, né? Faziam assim nas confraternizações, mas até o próprio cacuriá de seu Lauro, ele não tava muito apresentando, né, nesse momento. E aí o Laborarte, como um grupo de teatro, né, ele não vai fazer uma montagem sem pesquisa. E aí os grupos, né, você coloca lá, Nelson coloca o seguinte, a gente saiu para pesquisar a origem do cacuriá, fomos a algumas festas, Teté levou a gente para algumas festas, pensamos nas músicas que iam entrar, porque Teté também diz uma coisa, que ela não queria botar as mesmas músicas que eram as músicas do cacuriá de seu Lauro. Já tava brigada lá com o cara. Ainda ia fazer isso. Ela foi inteligente, né? E aí ela monta.
Em 86, Cacuriá Teté é montado dentro do Laborarte, né? E aí ele vai levar aquelas duas nuances. Você tem Teté, que é aquela artista popular mega potente. Sim. Extremamente potente, extremamente aberta também ali a outras noções de produção, de coisas, e isso é importante a gente ressaltar, né? Eu acho isso um ponto importante, porque a gente tem uma visão de Teté apenas como personagem. Ela é o personagem, a pessoa Teté que toca lá, que mas assim, ela é uma artista potente. E quando a gente ouve isso, é uma informação muito relevante para saber o significado que ela tinha dentro disso tudo, né? E aí você tem isso, e você tem um grupo de artistas, né? De atores que vão juntar para formar esse que era o Cacuriá de Dona Teté. Entendi. Entendeu? Então, dentro do Laborarte ali. Então, ali começa essa dinâmica, né? Teté tá lá na musicalidade, o grupo tá lá também no processo de ensaio, de coisas, né? Ela cata ali as músicas que são do carimbó, que são interessantes para ser colocado, juntamente com os outros artistas. E aí se monta o Cacuriá de Teté em 86, né? E aí o que é muito legal? Aí em 86 que é criado o Cacuriá Teté, dentro do Laborarte. Aí começa a se apresentar ali. No ano seguinte já começa a surgir outros cacuriás. Aí surge o cacuriá lá do Anil, que é o Cacuriá Tourinho. Nessa mesma época, o Laborarte também leva Teté para dar diversas oficinas. Em alguns lugares. E aí vai começando. Dona Cecília, que também era do Cacuriá de Seu Lauro, né? Dona Cecília, que é lá da Vila Palmeira, ela também vai montar o cacuriá dela, que é o Cacuriá da Vila Palmeira, que é da Dona Cecília, que era do primeiro cacuriá também que tinha, era a caixeira original ali. A caixeira lá do Seu Lauro, né? Dona Cecília lá na Vila Palmeira. E aí você tem Dona Filoca, vai embora, que era a mulher de Seu Lauro, vai embora pra Brasília. Lá em Brasília, ela monta o cacuriá também. Que louco, né? Difundiu muito. E aí na década de 90, você tem diversos grupos papocando. Foi uma explosão mesmo. Foi. E aí ele já não... E aí é que é interessante a gente pensar. Naquela formatação que tinha do Cacuriá de Seu Lauro, que Teté, e as pessoas vão dizer assim, que era um cacuriá mais contido, as pessoas não sabiam cumprir, ninguém rebolava muito, não tinha aquela interação, né? E Teté disse, não quero isso não. Não tinha essa sensualidade. Isso ganha lá no Laborarte, com a pesquisa também, que o pessoal vai fazer, porque quando você vai pra Festa do Divino, como Rosa disse, a Festa do Divino tem essa brincadeira, essa malícia, essa interação, essas músicas de duplo sentido. Então, essa brincadeira tá ali. E aí, quando chega pros pares, chega. Aí... E também que é construído, né? Quando se faz a coreografia, quando se pensa a coreografia. Foi pensado a coreografia, foi pensado figurino. Tá entendendo? Foi organizado como que o espetáculo ia acontecer. E na época a gente tinha assim, era capoeira. O primeiro, a montagem tinha bastante pessoal da capoeira e pessoal do teatro, né? Todo mundo tipo assim, vamos dar um jeito. É o que a gente tem aqui. Era o elenco do Laborarte, era o elenco do Laborarte, era quem tava ali. Tava ali trabalhando. Mas é impossível não falar do agora Balaio de Rosas e não falar do Laborarte. Então uma coisa tá ligada à outra. Essa é muito, muito visível. Não, e também não falar de Dona Teté, essas coisas não, sem dúvida. Não, sem dúvida, né? Porque Teté é o símbolo. Porque independente da história, de como isso foi construído, que a gente tá entendendo agora, que começou lá atrás com o Seu Lauro, e tem essa história dele ter ido para Guimarães e feito a pesquisa, trazido essa ideia pra gente, mas a gente, por mais que isso tenha acontecido, sem tirar o mérito dele ou de qualquer outra pessoa que veio antes disso, mas a gente entende que a referência maior acaba depois nesse processo também. Logicamente que isso também vem de um processo, como a gente tem que entender, porque o Laborarte era um grupo, de certo modo, mas ali organizado, né? Sim. Então, ele começa a fazer projetos, né? Logo aí no final, 90, ou é 89 ou é 90, eu não sei te dizer agora especificamente. Isso, o Seu Lauro ou o Laborarte? O Laborarte. Tem a gravação do LP. Tem a gravação do LP. Aí tem a gravação do LP. Aí... Se vocês querem água, pode ficar à vontade. Tem essa coisa que eu acho importante, né? Tinha essa construções da coreografia a partir de pessoas que são do meio artístico, né? Tinha que ser artista, né, gente? Por mais que fosse popular, tinha que ter artista no meio para fazer essa conexão. São atores, né? E também toda essa questão da divulgação
como que as pessoas começaram a conhecer o cacuriá? Entendendo? A partir do Laborarte ali, desse momento, porque a gente começou a sair, a vender para arraiais e tudo mais, e ali Dona Teté ficou conhecida, o cacuriá ficou conhecido, tá entendendo? Então foi ali um trabalho de assim, produção, de né? produção, isso produção mesmo. Aí a gente foi cada vez melhorando a questão do figurino. Eu me lembro que o primeiro figurino era uma roupa parecida assim com uma roupa. Rosa Reis até parou na máquina de costura pra costurar. Foi costureira. Ela virou São costureira. coisas que acontecem. Trabalha com cultura, a gente sabe que é assim. Na época Sabe que fazia tudo lá. Ai, ó. A gente, o Laborarte tinha as máquinas e tinha umas a máquina máquinas lá que o sentava pessoal lá e ia trabalhava, costurar. começou a costurar, fazer saia e tudo mais, porque a gente não tinha grana, não tinha que a gente queria fazer. Eu tá sei bem entendendo? como é isso. Então a gente fez isso acontecer também, né? Foi um trabalho assim mesmo que a partir daí a coisa foi crescendo. Aí você depois foi chamando um figurinista, né? Mas antes como eram os figurinos? Figurino era inspirado em figurino. Sim. O figurino era um figurino que era assim, era uma calça, né? Quadriculada, com uma camisa branca amarrada aqui na cintura. Tipo, lembra o carimbó também, né? Que o cara usa a camisa amarrada na cintura, a saia era uma saia parecida com a saia do tambor, com uma blusinha de renda, né? De folho. Era assim, bem simples, ainda era descalço. O que é importante essa coisa, quando você fala em divulgar, em propagar a cultura, ela falou uma coisa que a gente ia nos arraiais, antigamente, é uma informação que vocês não sabiam. Existiam muitos arraiais na cidade, os arraiais de bairro. Depois veio essa coisa do governo patrocinar e ajudar e fazer isso crescer, mas antes eram os arraiais de bairro. Então você tinha sua brincadeira e você ia e se oferecia pra dançar, ia ter uma vaga pra dançar hoje. Então era muito, acontecia muito sobre isso, né? Aí a gente arraiais comunitários, né? Eram muito arraiais comunitários, e que eles faziam, porque lá também o Laborarte organiza, a partir de 85, o Santo Antônio, que para poder dar uma contribuição para essas brincadeiras, esse vai venda daquela venda que acontece ali dentro da comunidade. Então, essa coisa que a Rosa está trazendo, a gente começa a vender o espetáculo para esses arraiais, é ali uma vaquinha, né? Que não tinha esse nome, entre as pessoas que tem aquelas barraquinhas. Né? Essa coisa do arraial, eu era criança, tinha um arraial lá no meu bairro, na minha rua. Qual é teu bairro? Eu fui nascido e criado na Vila Passos. Era vizinho do boi do finado Canuto, tinha um boi de Canuto, um boi de Zabumba ali. Então, meu avô brincou nesse boi, meu pai brincou nesse boi, eu era muito criança e eu adorava quando chegava o São João, eu ficava ali na porta pra ver aquela coisa toda acontecendo. Aí tinha o ritual de morte do boi. E eu tive o prazer agora, recentemente, ano passado, de ir na morte do boi de Morros. Isso me trouxe uma lembrança muito grande da minha infância, porque era muito parecido, dessa coisa do boi saindo correndo atrás das pessoas. Eu gravei vídeos e tal, foi muito interessante. A gente dançou lá. Foi? Foi. Eu gravei vocês. Tá no meu Instagram, eu filmei vocês, marquei vocês lá. 2 anos já que a gente dança na morte deles. É uma festa maravilhosa. Inclusive, quem não conhece os rituais de batizado e morte dos Bumba Meu Bois, conheçam, porque vocês vão gostar muito, tá? Quando vir, quem tá de fora do Maranhão, que quiser vir conhecer, fiquem à vontade. É das coisas mais bonitas que a gente tem aqui, gente. Exatamente. Aí vocês falaram agora da camisa amarrada, da calça de xadrez, a gente acaba ligando, né? Até para desmistificar, a gente vai falar sobre isso. Essa ligação com o carimbó do Pará e o lundu marajoara, que também é do Pará, né? Tem essa coisa. A gente vê que a dança é uma dança muito sensual e que eu sei que vocês vão já entrar nesse ponto da questão da sensualidade demais, que as pessoas às vezes elas têm uma discriminação em relação a isso. A gente sabe como a sociedade, infelizmente, ela é assim, né? Ela não entende o que é cultural, e a gente vai acabar partindo para uma outra temática que não é o caso. Então, eu fui algumas vezes no Pará, inclusive em festivais de dança. Um dos festivais foi na época, não vou lembrar o ano, no festival do Sesc. E quando eu cheguei lá, dias depois, teve o falecimento do mestre Verequete, que é uma das pessoas que difundiam lá o carimbó. Inclusive teve o velório dele no Teatro Centenário, eu acho que é esse que é o nome, tá? Onde tem uns bustos suspensos lá, então muita gente tinha telão e tal. Então fizeram vários eventos lá, apesar da morte, do falecimento, que é uma perda, né? Mas teve grupos de carimbó e tal, enfim. E a gente imagina que tem uma correlação do carimbó com
o cacuriá. Mas a gente já entendeu com a conversa de vocês que está relacionado ao carimbó das caixeiras, que está ligado também à festa do divino, como a gente já falou. E eu sentia que tinha essa coisa do Ludum, que é da sensualidade. O Lundu Marajoara é muito sensual também. E eu achei que tinha também. Então, não tem nada a ver. Não, na verdade, o carimbó do Pará, ele acaba... Ele é paraense, né? Ele ganha as suas características no Pará. Algumas pessoas, eu não tenho essa... Algumas pessoas me disseram uma vez que na pesquisa de Mário de Andrade, que é aquela pesquisa de 1920... ele encontrava algumas negras dançando carimbó no interior do Maranhão, mas isso é o de menos, assim, mas assim, quando o carimbó, ele é do Pará, tá no Pará, ele tem as suas outras influências, né, que são influências indígenas, a influência africana do carimbó é muito grande, então e a própria a influência da portuguesa, da colonização. Então, da colonização. E aí você tem essa dança específica ali que nasce e tem suas características muito próprias, né? Como a gente já falou, o cacuriá, ele vem de um outro viés, né? De uma outra matiz, assim, que é da festa do divino e também das referências do Divino Espírito Santo e da referência que a gente tem desse Divino Espírito Santo do Maranhão, né? Mais especificamente dessas misturas que a gente tem. Da miscigenação, né? Porque eu tô falando isso aqui, a hora que eu me lembrei, porque teve outra pessoa que tava outro dia falando uma coisa, que o divino, o cacuriá nasce do Divino Espírito Santo de Alcântara. É um erro comum. É um erro comum. Talvez porque a referência do Divino Espírito Santo, como você tem no começo. Só que, onde você vê mais a referência que traz cacuriá é principalmente nesses cacuriás que são cacuriás de terreiro, né? Que tem esse lava-pratos. O Divino de Alcântara, ele é especificamente de catolicismo que é totalmente popular. Diferente. Ele não tem carimbó de caixeira, a pessoa chega lá, as caixeiras não sabem o que é, são tocados diferentes. A coisa do ritual, o nosso ritual aqui em São Luís, por exemplo, Quer mais água, Rosa? O mastro cai ao final da festa, né? Terminando aquele período lá de Pentecostes, que é o período que é mais ou menos da festa de Divino Espírito Santo, né? Em comemoração ao Espírito Santo. E aí você tem lá o mastro lá só cai em agosto, por exemplo, né? Então você tem uma outra dinâmica. Quer dizer que a festa começa em maio, mas o mastro só cai em agosto? Depende, a festa vai começar no período de Pentecostes. Tá. Então ela não tem uma... Tipo, começa agora... Geralmente é conhecido por maio agora. Mas ela pode acontecer até o final de agosto, que é onde encerra. Vai depender desse calendário, que é um calendário litúrgico, né? Que é o calendário da igreja. Tá explicado. Gente do céu, que história. Então, a Rosa vai tocar lá, né? Dia 29. É mesmo. Ela vai fazer uma intervenção lá pro imperador, que é Haroldo. Um beijão para Haroldo de Alcântara, um movimentador cultural lá, muito legal, muito bacana. Eles têm uma festa lá no São João também, eles levam alguns grupos daqui para se apresentar. E ele tem uma dança portuguesa lá. Sim, tem. Ele agita ali a comunidade, ele faz tipo a Via Sacra lá de Alcântara, ele faz várias... É como se fosse o secretário de Cultura de Alcântara. Acho que ele já foi, agora não é mais. Parece, né? É um secretário informal. É o secretário do povo. É o secretário de Cultura do povo. Agora sim, finalmente, como surgiu o Laborarte? Como surge essa coisa do Laborarte? Porque eu acho que a história do Laborarte, ela é uma história interessante, entendeu? Porque eu acho legal a gente saber a história do cacuriá de Nonateté, mas também a gente precisa entender a origem de vocês. Certo. Tá? O Laborarte, ele é mais antigo, né? Sim. Porque o Laborarte é de 72. Da década de 70. O cacuriá de 73, lá no cacuriá de celular. Que é o primeiro cacuriá é de 73, mas o Laborarte é de 1972, a fundação do Laborarte, né? Então ali a gente tem aquela cabeça mega pensante, maravilhosa, que é a cabeça de Tácito Borralho, né? E diversos... então começa com Tácito Borralho. Tácito Borralho, que naquele período era conhecido como um guru da cultura. Sim. Veio de fora e tinha morado tempo fora. Quando ele voltou, no Recife. Várias pessoas que queriam entender ou fazer qualquer atividade cultural na cidade, ele era referência.
E aí, Ele era consultado. assim, aí isso começa com o movimento de teatro de férias, né? Então o pessoal se reunia nas férias para fazer teatro, mas eram diversos, não era somente o pessoal do teatro. Então você tinha ali, quando o Laborarte é fundado, o que eles vão chamar de núcleos, né? Sim. Então você tem uma galera que são das artes plásticas. Tinha, quando eles começaram o teatro de férias, acho que era Regina Teles, que era o pessoal da dança, que representava a dança na época em São Luís, né? Murilo Santos, que trabalhava com vídeo, com cinema, audiovisual, né? Então, César Teixeira, que era da música. E ali eles começaram a se reunir, César Teixeira. né? Sim. Seja Bibi. Toda essa turma foi... João Everton. Se reuniam pra beber cachaça e fazer cultura. Eu não sei se fez. Não, estavam insatisfeitos. Eles, na verdade, Coitado, estavam insatisfeitos com a cena. Tu tem que pensar nesse contexto histórico do que está acontecendo na década de 70 Sim. no Brasil. Você tá num período de ditadura militar. Tem aquela coisa da vadiagem, né? Você tá num período da ditadura militar, então é um período... Vários espetáculos do Laborarte dessa época passaram pela censura, foram censurados. Sério mesmo? Olha que história maravilhosa. Tá vendo como é importante a gente saber? A gente, quando vai falar do Cacuriá, a gente fala do Cacuriá, da história do Cacuriá, mas precisa entender o que há por trás de tudo isso, como isso tudo começou, que começa com a história do Laborarte, que é fantástica. Continue. E aí, o Laborarte tá ali naquele período que é a década de 70, você tem um período de censura muito grande para com os artistas, né? E você, ao mesmo tempo, tem uma galera aqui no Maranhão que tá pensando em como é que a gente movimenta a cena cultural da cidade, como é que a gente traz uma reflexão crítica para as pessoas, né? Então, na carta de um dos fundamentos do Laborarte, na carta dos fundamentos, de princípios. De princípios, né? Tá pensando numa arte que seja capaz de... Então já se viu como empresa nessa época, né? Porque quando você vai e traz... ele se forma como associação. Não, quando a gente tá falando de 72, o Laborarte se forma como uma associação. Isso, caracas. Né? E aí ganha aquele casarão a partir de dos contatos de Tácito Borralho, umas freiras do exterior que ganham. As oficinas que eles fizeram, né? E foi um projeto, né? Exato. E aí eles fizeram oficinas. Acabaram ganhando esse casarão que antes era um cortiço. Ele chegou a ser um cortiço. Aquele casarão lá, Sério, que é o casarão do Laborarte, Que história. E depois tiveram que ainda continuaram vários anos fazendo atividades culturais para terminar de pagar o casarão. E aí, essa coisa que Luana tá falando, que na carta de princípios tem isso, né? Que o que o Laborarte está se propondo a fazer. Então, é essa coisa da educação popular, né? Através da arte. Da arte. E queriam trabalhar, né, espetáculos que tivessem também uma linguagem representativa do nosso povo. Do nosso povo maranhense. Nosso povo maranhense. Da regionalidade mesmo. Exatamente. Exato. Então, para isso foram feitas várias pesquisas, né, em bairros, até em outros municípios. E a partir daí é que foram criados espetáculos a partir de criações coletivas que eles faziam, que era a partir desses estudos e dessas pesquisas, né? Então tem vários espetáculos nesse formato. E espetáculos super premiados, né? Cavaleiro do Destino, por exemplo, que é um espetáculo de Tácito Borralho, é um dos espetáculos que a gente tem mais premiados. Era uma vez uma ilha, né? Porque naquele tempo você tinha que falar as coisas, mas você não podia falar abertamente como você fala hoje. De forma subliminar. Uma vez uma ilha era da instalação, né? Da siderúrgica. Você tinha que buscar ali, né? Uns meses. Era uma vez na década de 80. Até pela questão da censura, como eu te falei. Essa semana mesmo eu estava pegando um material do Laborarte e vi lá Maré Memória. Mas Maré Memória tem censura, tem né? Tem censura. Eles tiveram que trocar a música. Eles se sentavam, antes de apresentar no teatro, eles tinham que apresentar para o censurador. Ah, sim. E ele ficava acompanhando com um texto, era o texto na mão e a arma aqui do lado. E o coldre aqui do lado. Para que isso aqui não tá aqui. O texto tá diferente, vocês estão querendo me enganar? Olha, tá vendo? Cara, e Rosa, tu chega como no Laborarte? Bom, eu chego no Laborarte em 83. Antes eu conheci o Laborarte através do Nelson Brito, né?
que a gente começou a namorar e tudo mais. A minha referência, eu vou ser sincero pra vocês. Eu conheço o Laborarte de Nelson Brito pra cá. Aí eu fui, aí em 83 realmente foi que eu me engajei mesmo com o movimento, né? Ela se engajou pra entrar, pra ser sócia. Se entregou de corpo e alma pra coisa. Porque ela já frequentava. Eu já frequentava, mas eu não já tinha tinha ido, acho que substituir gente lá de espetáculo já nessa época, em 82, se não me engano. Não, foi em 84 que eu substituí do espetáculo que era da Federação de Teatro Amador na época, da FETAM, que foi sem ser o Cavaleiro de Destino, outro espetáculo bastante famoso que tem. Agora não tô lembrado, mas ele que a gente viajou com esse espetáculo e aí a gente acabou, teve uma menina que não pôde ir, eu fui substituindo, né? Que o espetáculo era muito dançante, tinha muita música, tinha muito movimento, eu já cantava na época. E aí já dançava, porque Rosa também foi dançarina. Nelson Brito, fora ser namorado, fez balé com o Reinaldo, né? Foi do Coral o espetáculo que eu me lembro era João Paneiro. João Paneiro. Foi um espetáculo também muito interessante do Laborarte também. E que a Federação, a FETAMA, né? Na época a Federação de Teatro Amador montou, né? Aqui em São Luís. Quero dizer que Rosa Reis foi muito incentivada aí por Nelson Brito. Um incentivo muito grande, né? Foi um incentivo muito grande. Incentivo começando a ter menina. Quando viu, era 3. Mas ela conta sempre, que ele sempre dizia, investe na tua carreira, né, Ana Rosa? Ele incentivava. Mas quando o Nelson me conheceu, eu já cantava, eu já estava no coral, eu já era independente, já estava construindo sua carreira. Vocais em shows de artistas como carreira solo. Biratã Souza, Chico Maranhão, Jordano Mochel, aquela a galera, a música na época. Né? Então eu já fazia aquilo tudo lá. E depois, quando eu entrei no Laborarte, aí realmente ali eu comecei a me dedicar mais, a conhecer mais a fundo a nossa cultura popular, tá entendendo? Que até então ainda estava um pouco distante, né? Assim, pela formação da gente, pela família, aí tem vários fatores que às vezes você, quando chega num grupo como o Laborarte, você descobre um outro universo, tá entendendo? E foi a partir daí que realmente eu me engajei no movimento. E eu sinto assim que vocês estão crescendo cada vez mais, porque, gente, essa ideia de vocês, de fazer o sarau, eu ia lá semana passada, passei 2 semanas muito Pegou falta. Levei. Cara, eu queria muito ter ido no dia que for o primeiro, que foi o Inácio Pinheiro e o Brandão. Mas eu tava acompanhando lá, eu achei aquilo ali fantástico, virou assim uma grande festa, né? Muito quando eu vi a chamada, eu olhei assim, eu disse, gente, assim, como será isso? Eu imaginei que era algo de leitura, sei lá, uma musiquinha básica, aquela coisa. Quando eu vi... Sarau de bailado. Não vi, eu não me acreditei nessa coisa do bailado. Quando eu olhei os vídeos, eu disse, rapaz, que festa é essa? Uma festa... Eu digo, caracas, aí já teve a segunda semana, né? A gente fizemos no Mona Lisa. Mas o sarau de bailados eu comecei a fazer desde 2010. Foi? Só conheci agora. Com essa ideia de fazer um momento que antecede ao nosso período junino. Então vão continuar tendo nas outras semanas? Não. Agora a gente tem uma outra surpresa pra falar no finalzinho. Que a gente vai ter agora que é a ação dessa semana. Então, e justamente esse bailados eram bailados que também não era da nossa cultura popular, tá entendendo? Abrangia não só as danças do Maranhão, como também de outros estados. Eu lembro que logo no começo a gente fazia maracatu, fazia jongo, ciranda, tá entendendo? E também tem, acho que aí cabe falar também essa coisa de trazer também, que acho que acontecia no Sexta no Labor, que é anterior ao sarau, que é trazer manifestações que são mais do interior do Maranhão, como o Lelê, trazer essas ações para São Luís, entendeu? Para estar acontecendo aqui, que hoje a gente são conhecidas, mas antes não eram, nos outros estados, eram muito menos conhecidas, entendeu? Sim. Aí tinha todo esse contexto, né? Esse contexto, assim, o sarau. Aí a gente vai ver fazendo esses anos todos. E nos últimos anos,
Aí ficou mesmo sendo como um guarnecer mesmo pro São João, né? Entendi. E vocês agora gravaram um videoclipe recentemente. Eu vi alguns detalhes na rede social. Tô curioso pra ver esse vídeo, porque o último vídeo que eu vi da Rosa, eu falei aqui, né? Como é o nome da música que eu esqueci? Cacheira. Eu sou fã dessa música, sou fã do vídeo, eu acho muito interessante. Eu acho que ele tem uma pegada alegre, assim, muito divertida. E visualmente eu achei muito bacana. Então a gente já cria uma expectativa na gente de que o próximo vídeo já vai vir muito maior, né? Já vai vir muito mais potente. Vamos ver. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira embaixo. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira embaixo. Eu achei o vídeo muito bem produzido, né? A gente vê a coisa da ancestralidade. Visualmente, a fotografia eu achei muito legal, muito bacana, da coisa da praia, né? A gente vê que a imagem assim, já me gerou uma expectativa muito maior do que eu tava esperando. Entendeu? Vocês querem falar um pouco sobre o vídeo? Acho que Mira, fala aí do vídeo. Ela que é a responsável. É a produtora. Ela que produziu. Ela é que é a produtora. Elas são produtora, nossa coreógrafa. Caraca, elas são tombadas. A ideia, né, quando a gente escreveu o projeto, foi trazer mais uma vez uma música da Rosa, que a Rosa criou nesse momento que ela... de apresentações, de estar ali no ensaio, que é o Gira Meu Balaio, a música, né? Que é essa, quando ela olha esse momento que as mulheres estão girando as saias e trazendo esses elementos como flores. Ah, então é essa música? É essa música, é o Gira Eu Meu gosto dessa Balaio. música. Que vocês já cantam. Essa música é muito interessante. Gira, E eu meu acho a coreografia balaio. inteligente, eu acho muito divertido. Assim, eu não levo jeito pra dançar cacuriá. Eu sou eu sou bastante duro pra dançar cacuriá. Eu danço outras coisas, mas cacuriá não dá. Mas eu acho muito legal. E a música, ela é muito tocante. Ela é empolgante, muito interessante. Aí os dois são... tanto Cacheira quanto esse é a música de Rosa Reis. E a gente fez com Thaís Lima, né? O primeiro videoclipe a gente fez também com ela, porque a gente acha que ela consegue retratar bem essa coisa que é esse elemento do audiovisual com o elemento da cultura popular, né? Trazer bem apresentada a cultura popular. Consegue representar, né? Representar bem. Naquele momento lá do primeiro clipe, ela conseguiu fazer essa ligação entre a dança e a festa, né? Que é esse momento também lá das cacheiras. Então aí também nesse agora a gente vem trazendo esse elemento, né? Rosa vem aí, né? Como ela é, que tu disse no começo, uma entidade, que ela sempre chega como uma entidade. Eu já disse que Thaís Lima só olha a mamãe como entidade. Muita gente olha ela como uma entidade, né? Que tava falando que no começo da festa. Sim. É uma entidade, então ela vem trazendo esses elementos e esse lugar também que é o cacuriá, né? Que é essa vivência que ela tem aí de... Cacuriá vai fazer 40 anos, ela tem 40 anos de vivência de cacuriá, né? Esse lugar que ela já tem dentro dessa história. E a gente elencar tudo isso com a música, com todo esse trabalho que passa por Rosa, né? Como a gente viu aí nessa história, e trazer essa dança, essa alegria da manifestação. E aí a gente vai estar lançando o vídeo agora, nesse sábado, 24 amanhã, de maio. no caso, né? É isso, amanhã, nesse sábado, né, amanhã, às 18h30 lá no Casarão Laborarte, né? Dessa vez a gente quis fazer um lançamento um pouco mais intimista, também para a comunidade que está ali no nosso entorno, nossa comunidade que acompanha a gente do Cacuriá. Então era essa a surpresa, né? E aí também com o nosso parceiro, né? O pessoal do Bud Leonardo vai estar lá e vai estar Legal. tendo o encerramento da música, da oficina de música do Cacuriá, que é de Camila Reis, que também é filha aqui da Rosa, mas que não tá aqui hoje. Isso. É porque a gente tá nesse processo também de encerrar agora as nossas atividades de oficina, né? Pra começar valendo. Pra começar São João, né? Então, a gente teve segunda, teve terça, vamos ter sexta e vamos ter sábado, né? Vamos ter Então, sábado essa e aí semana. esse sábado como um grande processo de encerramento também, pegando toda essa comunidade que acompanha a gente, porque a gente, o Cacuriá, né, lá no Laborarte, ele não para depois do São João, né? Então ele é um ano inteiro a gente tem uma oficina lá, o ano inteiro a gente tá reunindo esse grupo. Então, Está apresentando, a gente tá apresentando, tá ensaiando, tá oferecendo oficina pra comunidade, tá fazendo apresentações às vezes na rua, né, fazendo encerramentos na rua, as atividades. Então, também aproximar essa galera que já tá com a gente o tempo todo. Trazer mais pra perto, né? Vai ter
uma grande roda de cacuriá, né? Nós estaríamos lá, o pessoal vai pra Estão roda, todos chamar convidados. todo mundo pra roda de cacuriá. Eu vou só pra assistir, tá, gente? Não, Filmar, vai tirar dançar, foto. não tem esse negócio, eu vou pra assistir. Mulher lá com tua saia. Vocês vão quem rir vai de fazer mim lá, saia. você vai cacuriar. Não tem isso não. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Foi um programa maravilhoso. Vocês não sabem a honra que eu tenho de receber todos vocês. Principalmente, eu vou usar o termo que foi usado agora, essa entidade chamada Rosa Reis. Agora pronto. Rosa Reis, tá? Que faz parte da nossa cultura. Era uma vontade, era um sonho meu de conhecer todos vocês, que, assim como outros grandes artistas que fazem parte da nossa cultura também. Eu não poderia deixar de encerrar o programa com música que a Rosa Reis vai já cantar aqui pra gente, todos vocês, mas agradecer mais uma vez ao Otávio Soeiro por ter acreditado no nosso projeto e ter feito isso tudo acontecer, tá bom? E agora fico com vocês. Eu vou dar a despedida como tema Jaçanã. Não cantamos tudo hoje, deixa o resto pra amanhã. Lera chorou, eu te disse, Lera, onde toma teu amor. Ai, devagarinho, agarradinho eu vou. Devagarinho, agarradinho eu vou. Devagarinho, agarradinho eu vou. Devagarinho, agarradinho eu vou. Devagarinho, miudinho. Agarradinho eu vou. Devagarinho, gostosinho. Agarradinho eu vou. Devagarinho, agarradinho eu vou. Devagarinho, agarradinho eu vou. Aê, obrigado, gente. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, obrigadão. O batuque do tambor no brilho do boi no Maranhão. A festa não tem fim, só boi. Conexão Cultural.